Primeira questão, a questão de página inteira, vocês estão vendo só? É a questão de número 171, primeira questão da nossa rodada de 5 questões desse feriado 15 de novembro, feriado para quem pode, mas não para quem quer. Vamos que vamos então, olha só. Como sempre, primeira leitura cuidadosa, tá? Muito importante. Sem atropelar nada, com calma, com tranquilidade. Quem lê com cuidado não precisa ler 2 vezes na maioria das situações. Descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial PA sistólica, realizada entre o período de vigília e o período de sono. Registrada, entre o período de vigília e o período de sono. O exame para avaliar se um indivíduo apresenta ou não descenso fisiológico é chamado de MAPA e consiste no monitoramento da evolução da PA sistólica, pressão arterial sistólica, do indivíduo ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste em um gráfico no qual a região correspondente ao período de sono, vou sublinhar porque é importante, a região correspondente ao período de sono está achurada em cinza. Observe, são 5 gráficos, todos eles têm um trecho, um intervalo destacado em cinza. Esse intervalo cinza representa o período de sono, segundo o que está revelado no enunciado. Muito bem, 5 pacientes foram submetidos a esse exame, e os resultados mostram que apenas um paciente, eu disse apenas um paciente, apresentou ausência de descenso noturno. Tudo bem? Ausência de descenso noturno. Muito importante frisar. Vou até fazer um outline aqui, um retângulo. Nós estamos interessados em localizar qual desses pacientes apresentou a ausência de descenso noturno, ou seja, ele descreve o que é descenso noturno e está interessado em saber qual desses pacientes não apresentou o descenso noturno, tá bom, gente? Isso é muito importante, porque essa questão aqui é um convite ao cabeção que decide responder o que ele quer e não aquilo que está sendo perguntado. É sempre muito importante, como vocês sabem, estarmos muito atentos para identificar o CQS, onde CQS é a coisa que eu quero saber, tá bom? Tá aqui no comando o gráfico que indica o resultado do paciente que apresentou mais uma vez ausência de descenso noturno. Eu disse ausência de descenso noturno. Muito bem, vamos voltar para o início do enunciado então para entender o que é o descenso noturno fisiológico. O descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão. Tudo bem? Ou seja, se isso é verdade, nós podemos concluir juntos que a dita ausência de descenso noturno, aqui é um C, agora sim, descenso noturno, certo? Será observada quando essa redução não for nem maior nem igual a 10%. Quando a redução for menor, se não pode ser nem maior nem igual, que 10% da medida da pressão arterial, da medida da PA. Tudo bem? Não é a progressão aritmética dessa vez, é a pressão arterial. Que piada boa, senhoras e senhores. Vamos para o que interessa então. Olha só, aqui eu tenho Argentina, Brasil, Canadá, Dinamarca e Equador. Eu olho para esse gráfico aqui da letra A, Argentina, certo? Eu percebo que a pressão arterial desse paciente ao longo do dia está oscilando em torno de 120, a PA sistólica em torno de 120. Vocês estão observando? Está aqui pelo gráfico. Eu percebo que quando esse paciente vai dormir, essa pressão arterial passou para 100, aproximadamente 100, um pouquinho mais, certo? 100, um pouquinho mais. Eu quero que você calcule de cabeça junto comigo agora, por gentileza, quanto dá 10% da pressão arterial de referência, da pressão arterial sistólica. 10% de 120, senhoras e senhores.
Me diga nos comentários, ainda bem que dessa vez o Enem usou 10%, não usou como de costume, 12,74%, alguma coisa do gênero. Sei lá, Mileninha, Aninha, Eili, 12, todo mundo respondendo 12, beleza. Então se eu pegar esse 120 e subtrair 12, eu vou para 108. O que significa que essa redução terá sido maior que 10%, se a pressão tiver baixado ao nível inferior do nível 108, e a gente observa pelo gráfico que isso aconteceu. Quando você observa a linha preta que representa a pressão arterial durante o sono, sobreposta ao intervalo cinza, a gente percebe que essa pressão arterial ela fica entre 100 e 105, pelo gráfico, no olho, assim mesmo. Essa é uma questão clássica de interpretação de dados em gráficos, que é parte da competência de número 6, interpretação de dados em gráficos e em tabelas, tá? Tem uma competência específica só para isso. Então, nesse caso aqui, nós indicaríamos presença de descenso noturno. Só que nós não estamos procurando presença de descenso noturno, vocês me entendem? Por isso que é muito importante a gente identificar a coisa que quer saber, toda vez que a gente vai resolver uma questão como essa, tá? A presença de descenso noturno não representa a minha resposta certa. Eu estou em busca da ausência de descenso noturno, eu estou em busca de uma redução menor que 10% da pressão arterial, certo? Então a resposta certa não é a letra A. Daqui para frente eu vou acelerar. Observa aqui, na letra B. Pressão sistólica no intervalo entre 120 e 130, pelo que nós estamos vendo aqui. Entre 120 e 130. Se a gente tomar 120 de novo, 12, tira 12 de 120 ou de 125, pode arredondar, não tem problema, vai baixar para 108, 110, mais ou menos por aí. Vocês observem que a linha preta no intervalo de sono fica abaixo dos 110, na imensa maioria do tempo. E, portanto, aqui, mais uma vez, nós temos indicada a presença. Observa que a presença não se dá em função do valor absoluto da pressão sistólica, mas sim em função do fato de que a gente percebe nesse intervalo uma redução, uma variação, como está indicado aqui pelo delta, superior a 10%. Tudo bem? Terceiro item, letra C, mais uma vez, aqui eu estou falando de 110, 110, 110, todos vocês calculam de cabeça junto comigo, 10% de 110 dá 11, tira 11 de 110, vai a 99, 99, olha, aqui está indo para 93, 92, 91, 90, ou seja, está baixando mais que 10% e mais uma vez, portanto, nós temos a presença do descenso noturno fisiológico. Letra D, Dinamarca. Tome muito cuidado com essa questão. Letra D, Dinamarca. Observe que aqui eu estou falando de 105, 100, 110, 105, certo? Se eu tirar 10% de 105, vai dar 10,5%. Eu vou para o nível 95 aproximadamente. Observem como a maior parte desse gráfico aqui no intervalo de sono está mais perto do 90 do que do 100. Vocês estão vendo? Se está mais perto do 90 do que do 100 é porque aqui na pior das hipóteses, essa redução está sendo igual a 10%. E é uma questão que a gente resolve meio que por aproximação visual, porque a gente não tem nenhum outro dado nesse caso para chegar a essa conclusão. Mas tudo indica pelo que nós estamos observando pelo gráfico, e aí é interpretação de dados em gráficos, como eu falei para vocês, que mais uma vez nós temos aqui a presença do descenso noturno fisiológico. E agora olhem para o gráfico da letra E com todo amor, com todo carinho. Observe que durante o período de vigília, enquanto o paciente está acordado, sua pressão está oscilando entre 150 e 155. O valor inicial já é mais alto. Vocês estão vendo? Essa pessoa tem pressão alta. Então, entre 150 e 155. Se a gente assumir 155, gente, quanto dá 10% de 155, por gentileza? 10% de 155, nós estamos falando de 15,5. Perfeito, é a gorjeta do garçom, é bem fácil de calcular. Se você tirar 15,5 de 150 ou de 155, não importa, você vai até 140, vocês concordam?
E se vocês forem até 140 aqui, vocês vão ver que durante o período de sono, esse gráfico não chega a alcançar o nível 140 de pressão. E, consequentemente, nesse caso, e apenas nesse caso, nós diremos que estamos diante de ausência do descenso noturno fisiológico. E como nós estamos em busca de ausência e não de presença, eis que nesse momento nós acabamos de concluir que a alternativa correta é a alternativa E de Equador. Tá gostando? Se você tá gostando, não esqueça de dar um tapa aqui no botão seguir, que fica nessa mesma tela, você não precisa ir a lugar nenhum. Dá um tapa aqui no botão seguir, tá certo? Para que você se conecte com o Estude Matemática, aliás, não só hoje, mas também nas próximas ocasiões. Aliás, muito obrigado se você seguiu, muito obrigado se você curtiu, muito obrigado se você me mandou um presentinho, assim como fez a Alana Goulart agora mesmo. Muito obrigado a todos vocês pelos presentinhos que me mandam, pelas muitas curtidas. Ontem nós batemos 200 mil curtidas, mais de 30 mil pessoas girando na live, mais de 1.400 pessoas assistindo simultaneamente. Foi uma loucura a live de segunda-feira. Hoje estamos mais sossegados, começamos um pouquinho mais cedo, é feriado nacional importante, só os fortes estão aqui comigo. Aliás, se você está aqui comigo, saiba que você é uma pessoa diferenciada. Se você está comigo no feriado, Jesus está vendo. Jesus está vendo que você merece um notão na prova de matemática do Enem. Misael, Mileninha, Vavá, muito obrigado pelas rosas que vocês estão mandando para mim. E se estamos combinados, se está todo mundo bem, se está todo mundo feliz, estamos prontos para a próxima questão da sequência de 5 questões do Enem PPL 2021, prova de matemática. Seja bem-vinda, professora Tati, que já está de férias, e é por isso que está aparecendo na live de matemática, mas não só por isso, também e principalmente porque professora Tati é uma professora muito diferenciada. Senhoras e senhores, muitas florzinhas, muitas rosinhas, perdão, continuam chegando aqui. Ei, Laice, Vavá, Leandro Veras, Gabriele Alck, muito obrigado a todos vocês. Mais uma questão, coincidentemente, de interpretação de dados em gráficos, de uma questão muito importante, porque eu estou desconfiado de que mais uma vez vai aparecer no Enem, como tradicionalmente acontece, essa diferenciação entre o que é absoluto e o que é relativo, tá certo, gente? Muito importante a gente levar isso em consideração. Questão 172, PPL 2021, matemática. Os preços médios da gasolina, etanol e diesel sofreram variações que foram registradas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para a gasolina, em 6 datas compreendidas no período entre 15 de outubro de 2015 e 13 de janeiro de 2016, conforme o gráfico. Muito bem, eis aqui o preço. Lembra? Vocês lembram do tempo que a gente pagava R$ 3,60 por 1 litro de gasolina e achava caro? Pois então, muito bem. 15 de outubro, 5 de novembro, 3 de dezembro, 9 de dezembro, 30 de dezembro e 13 de janeiro de 2016. Pois bem, considerando-se os intervalos do período com valores informados no gráfico, então, de 15 de outubro a 5 de novembro, depois de 5 de novembro a 3 de dezembro e assim sucessivamente. O maior aumento, muitíssimo importante, tome nota, o maior aumento em valor absoluto do preço da gasolina ocorreu no intervalo de 15 de outubro a 5 de novembro, 5 de novembro a 3 de dezembro, 3 de dezembro a 9 de dezembro e assim por diante, tá, gente? Muito bem, como vocês sabem, lembrando sempre das regras da live, especialmente da última, tenha bons modos, pergunte o que você quiser, ajude quem você puder e, muito importante, tá com pressa, essa live não é para você, tá? Levando isso em consideração, deixa eu fazer um comentário aqui que pode ser importante não só para essa questão, mas também para outras questões, tá certo? Quando falarem em aumento para vocês,
É importante que vocês saibam que esse aumento pode ser avaliado de forma absoluta, aumento absoluto, ou ainda esse aumento pode ser avaliado de maneira relativa, tá bom? O aumento pode ser absoluto, o aumento pode ser relativo. Se o aumento for absoluto, vocês vão calcular a diferença. Vocês vão calcular uma subtração para determinar aumentos absolutos comparados uns com os outros, tá bom? Se o aumento for relativo, vocês vão determinar esse aumento a partir da razão, certo? A partir da razão. Para ficar ainda mais claro, lembra que diferença a gente faz por intermédio da operação de subtração e razão a gente faz por intermédio da operação de divisão. Tudo bem? Então, nesse caso, muito importante, está escrito assim, o maior aumento em valor absoluto. Vocês estão vendo? Valor absoluto. Atenção, está aqui? Valor absoluto. Se nós estamos avaliando o aumento em valor absoluto, então nós precisamos realizar essa avaliação a partir da diferença. E, evidentemente, nós estamos falando de um aumento, e, portanto, tem um período aqui, pelo menos um período, que já está descartado por definição. Observem aqui comigo que entre 5 de novembro e 3 de dezembro não houve um aumento no preço da gasolina, houve uma redução. E, portanto, naturalmente, não vai ser entre 5 de novembro e 3 de dezembro que vocês vão observar o maior aumento. Certo isso? Observe aqui comigo que de 15 de outubro até 5 de novembro, o preço que era de 3,654 passou para 3,676. Se você fizer 3,676 menos 3,654, vai concluir que nesse intervalo houve um aumento de fato equivalente a 0,0222 centavos. Certo? 0,022, que corresponde à diferença, nesse caso, entre o 3,676 e o 3,654. Tudo bem? Muito bem. No intervalo de 3 de dezembro a 9 de dezembro, também houve um aumento, como vocês estão vendo aqui. O preço da gasolina passou de 3,655 para 3,691, certo? E de 3,655 para 3,691, o aumento é de 0,036 centavos, certo? 0,036 milésimos de real, se vocês preferirem ser mais precisos. Entre 9 de dezembro e 30 de dezembro, a medição inicial 3,691 parou na medição final 3,755. Então, observe que aqui teve outro aumento ainda mais expressivo. Porque de 3,69 para 3,75 já são 6 centavos. Mais de 1 para 5, 4 milésimos, nós estamos falando de 0,064 centavos de aumento, certo? E, finalmente, de 3,755 para 3,773, nesse último intervalo de 30 de dezembro até 13 de janeiro, nós estamos falando de um aumento, dessa vez, equivalente a 2 centavos incompletos, 0,018 milésimos de real. Como dessa vez nós queremos saber qual é o maior aumento absoluto, nós vamos basear esse aumento absoluto a partir da leitura da diferença, e a maior das diferenças que vocês encontram nesse intervalo, portanto, é a diferença entre o preço do dia 9 de dezembro e o preço do dia 30 de dezembro, resposta que vocês encontram na alternativa de Dinamarca. Que beleza, senhoras e senhores, uma conta relativamente simples da gente fazer, algumas operações de subtração envolvendo números todos com 3 casas decimais e, portanto, felizes nós ficamos numa situação como essa, não é verdade? Ficamos felizes, porque não precisa ser só tiro, porrada e bomba na hora do Enem, cara. Não precisa ser só carnificina, só sangue derramado no chão e corpos sendo recolhidos com espátulas. Por vezes, nós precisamos ter uma pequena recompensa
do Enem, e foi exatamente isso que acabou de acontecer. Por gentileza, se você ainda não seguiu o Estude Matemática, fica o meu convite para que você faça isso agora mesmo, dá um tapa no botão seguir, que fica aqui, tem vários comentários, várias pessoas comentando aqui, já vou ler alguns deles inclusive. Muito obrigado por todos os coraçõezinhos que insistem em chegar, já são quase 30 mil curtidas, mesmo com um público reduzido, afinal de contas hoje é um feriado nacional importante e, portanto, apenas pessoas muito diferenciadas estão aqui comigo. Não esqueça, acho importante frisar mais uma vez que eu sigo de volta quem assiste a essa live por mais tempo, né? Os verdadeiros guerreiros serão recompensados. E também quem me manda mais presentes, eu tenho acesso a esses 2 relatórios depois de cada live. E é por isso que se eu já segui você nos últimos dias, muito obrigado e meus parabéns, porque é sinal de que você é uma pessoa dedicada e não só isso, você é também uma pessoa generosa. Em última análise, você é uma pessoa muito diferenciada. Certo, senhoras e senhores? Muito bem, que beleza, que maravilha, estamos no ritmo, estamos numa boa, estamos sossegados. É melhor, inclusive, resolver devagar, vocês já devem ter percebido, que a gente consegue conter a nossa ansiedade, a gente consegue transferir a nossa energia para algo positivo, que é a reflexão, o esforço cognitivo que a gente faz, não só para responder a questão rápido, mas também para entender cada uma das suas etapas, cada uma das suas diferentes nuances, certo isso? Teve um comentário, na verdade, uma pergunta aqui que eu vou fazer questão de endereçar agora, deixa eu ver uma coisa, foi mais cedo aqui, alguém perguntou se essa questão... Lucas Mujiwara, tá aqui, cuidado que tem japonês na área. Realmente tem questão fácil assim no Enem? Tem, Lucas, e muito importante, tá? Faço questão de frisar. Questão fácil no Enem, a gente não pode se dar ao luxo de errar, tá certo? A gente não pode, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, se dar ao luxo de errar. Porque quando a gente erra a questão fácil e mais tarde acerta a difícil, o sistema presume que nós chutamos. Ele parte do seguinte princípio: quem erra uma questão difícil, mas acerta a fácil e a média, sabe, existe uma probabilidade maior de que a pessoa tenha estudado e tenha acertado a média e a fácil sabendo. Agora, se uma pessoa erra a fácil, erra a média e acerta a difícil, pense comigo, o que é mais provável? O que é mais provável é que essa pessoa tenha chutado, faz sentido? E, consequentemente, o Enem vai atribuir menos pontos para a sua questão fácil, para a sua questão difícil, se ela vier acompanhada de um erro em uma questão fácil e de um erro em uma questão média, tá certo? Portanto, se você viu essa questão aqui agora há pouco, não é o caso do Lucas, é claro, mas se você viu essa questão agora há pouco e achou ela difícil, meu querido amigo, minha querida amiga, só reza forte salva você a essa altura do campeonato. Torça com muita força, para que durante essa semana os alienígenas visitem o planeta Terra e abduzam você. Porque só reza forte salva quem acha difícil uma questão que nem essa na semana do Enem, senhoras e senhores. Muito bem, tá? E outra, um detalhe importante, o único jeito de você errar uma questão que nem essa aqui, tá? É se você tiver com muita pressa, se você estiver muito ansioso, ou se você presumir que você está sendo enganado. Isso acontece muito no Enem, tá certo? Tem muita gente que erra a questão fácil porque pensa assim, ele está tentando me passar para trás. Está tentando me passar para trás. Não acredite nisso. Não esqueça, jamais esqueça, você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa diferenciada, você não cai em armadilhas. Você não enxerga fantasmas na prova do Enem, tá? Isso é muito, mas muito importante, mesmo que você leve em consideração. Muito bem. Para quem está chegando agora, eu estou corrigindo a prova do Enem PPL 2021 Matemática. Para quem não sabe o que é PPL, para pessoas privadas de liberdade, pessoas que estão nos presídios, curtindo uma temporada no presídio, por que não? E que fazem o Enem em janeiro, diferentemente de vocês, tá certo? Essas pessoas que fazem a prova em janeiro, elas fazem a prova na chamada segunda aplicação e o PDF, o arquivo dessa segunda aplicação fica disponível para que vocês, para que nós possamos usar esses itens, essas questões, como referência preparatória, especialmente na reta final. Eu, particularmente, gosto muito
disso, tá? De usar essas provas na reta final. Não esqueça que se você está gostando, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua parceria. Aproveita para dar um tapa aqui no botão seguir. Quase 1.000 pessoas seguiram o Estude Matemática ontem, já passamos de 103 mil seguidores, 100 mil na última sexta-feira. Quem diria, senhoras e senhores? Quem diria que o Gustavinho estaria se transformando em um TikToker? Que beleza, senhoras e senhores. Vamos para o que interessa. Olha aqui, ó. Questão 173. A próxima da nossa lista. Tá bom? O rendimento de um carro bicombustível abastecido com álcool ou gasolina, popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool, é menor que quando abastecido com gasolina. O rendimento de um carro bicombustível, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina. Conforme o gráfico, muito bem, que apresenta o rendimento médio dos carros populares. Certo? Antes de continuar a leitura do enunciado, eu tenho uma pergunta para vocês no chat, por gentileza. Vocês saberiam me dizer, olhando para esse gráfico, qual é o rendimento, ou ainda qual é o consumo? Em outras palavras, quantos quilômetros por litro faz esse veículo popular quando abastecido com álcool? Por gentileza, qual é o rendimento desse veículo quando abastecido com álcool? Isso é o Enem, isso é interpretação de dados em gráficos. Tata Cook, Romel, Jefferson Gramacho, Lari Prazi, Vinícius Eili, Lucas Mujiwara, Danilo Rodrigues, Rayane, todos acertaram, muito obrigado. 9 quilômetros por litro, observa que na horizontal eu tenho 1 litro, na vertical eu tenho 9 quilômetros para álcool, a linha menos inclinada. Se eu fizer a mesma linha de raciocínio, colocar em prática a mesma linha de raciocínio para a gasolina, eu vou concluir que o consumo, o rendimento para a gasolina é de 13 quilômetros por litro. Então isso eu já vou deixar indicado aqui, tá, gente? Que são informações importantes que eu extraio do gráfico. E é justamente isso que o Enem quer saber se vocês conseguem fazer. Interpretar adequadamente o gráfico, extrair informações importantes, relevantes do gráfico. Tá certo? Isso é muito importante. Muito bem. Álcool, 9 quilômetros por litro, certo? Gasolina, segundo o gráfico, gasolina, 13 quilômetros por litro. Tá bom? Tava demorando, mas daqui a pouco já vai começar, vocês vão perceber aquilo que a gente mais teme no mundo do Enem. Suponha que um cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 559 quilômetros com gasolina e no restante do percurso com álcool. Considere que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque, ou seja, ele gastou o consumo desse veículo nessas circunstâncias não está atrelado a nenhum combustível que poderia estar de maneira residual já no tanque. Não, o tanque estava vazio e foi a partir dali que todos os cálculos foram feitos. Muito bem, qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso de 1.009 quilômetros? Tudo bem? Essa questão aqui a gente tem que estar atento, tá, gente? Então vamos lá, bem devagar. Os primeiros 559 quilômetros, esse carro foi abastecido com gasolina, tá certo? E no restante do percurso com álcool. Quando esse abastecimento aconteceu, não havia mais combustível no tanque. Então, a distância total é de 1.009 quilômetros, certo? 1.009 quilômetros, tá bom? A distância percorrida com gasolina é de 559 quilômetros. Imagino eu que seja relativamente simples de entender que se esse carro usou gasolina e usou álcool ao longo do percurso, como a distância total é de 1.009 quilômetros e a distância percorrida com gasolina foi de 559 quilômetros, você vai subtrair esses 559 dos 1.009 iniciais para determinar a distância percorrida com álcool. Certo isso?
Tomara que você tenha entendido nesse momento, que 1.009 menos 559, 450 quilômetros, representam a distância percorrida com álcool. Porque se você não entendeu o que eu acabei de fazer aqui, você tem que perguntar a si mesmo hoje: será que eu sou um ananá? E talvez começar a pensar no Enem de 2023. É só um conselho de amigo que eu tô dando para vocês, tá? Porque talvez você possa investir melhor o seu tempo no feriado, né? Se você não está entendendo que a distância percorrida é 1.009, gasolina é 559, álcool é 450, para somar 1.009, certo? Muito bem. A partir daí, você pode levar em consideração alguns aspectos importantes, tá? O primeiro aspecto: eu tenho como calcular quantos litros de combustível foram consumidos usando gasolina ao longo dos primeiros 559 quilômetros? A resposta é sim. Eu tenho como calcular a quantidade de litros de álcool consumidos ao longo dos restantes 450 quilômetros? Sim, tenho também. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso entender como se calcula rendimento. Como se calcula rendimento. Rendimento, gente, ou consumo, como normalmente nós costumamos nos referir a eles, rendimento é algo que a gente calcula dividindo a distância percorrida pelos litros, pelo volume de combustível consumido, certo? Então, rendimento, na verdade, vai ser dado por distância dividida por consumo. Por quantidade de combustível, tá certo? Então, vamos, antes de mais nada, pensar em gasolina. Nós sabemos, no caso da gasolina, que a distância que vale para a gasolina é de 559 quilômetros, e nós sabemos também que o rendimento da gasolina, rendimento RG, é de 13 quilômetros por litro. Se você sabe disso, você pode dizer que esse rendimento de 13 quilômetros por litro é igual à distância 559 dividida pelo consumo de gasolina, pela quantidade de litros de gasolina que você terá investido nesse trecho da viagem. Tudo bem? Passando o CG multiplicando e o 13 dividindo, você chega à conclusão de que o consumo de gasolina é igual a 559 dividido por 13, certo? E 559 dividido por 13 vai dar exatamente 43 litros de gasolina. Tudo bem? Jefferson já tinha matado a charada, 43 litros de gasolina. Que beleza, tá? Titanex está dizendo, é só dividir por 13 e 9. É verdade, Titanex, mas se eu simplesmente divido aqui, eu perco todo mundo, instantaneamente. E, infelizmente, porque as pessoas vão ficar querendo saber por que dividiu, de onde é que veio a divisão aqui, eu expliquei. Tá vendo? Daqui veio essa divisão. Muito bem. Se eu estiver falando de álcool, a distância percorrida com álcool, eu calculei previamente, é de 450 quilômetros. O rendimento com álcool é de 9 quilômetros por litro. Rendimento com álcool, 9 quilômetros por litro. Então, eu monto de novo. Se você quiser se apressar, pode dividir 450 por 9, vai chegar no mesmo resultado. Mas eu quero que vocês enxerguem a partir daqui, de onde isso vem, certo? Então, rendimento 9 é igual à distância 450 dividida pelo consumo de álcool. Consumo de álcool passa multiplicando, 9 passa dividindo, você escreve que o consumo de álcool vai ser igual a 450 dividido por 9. Mais fácil ainda de fazer essa conta, resultado 50 litros. Certinho? Eis que nesse momento, gente, vocês têm o consumo total de combustível. Vocês sabem o volume de combustível que foi investido para percorrer os 1.009 quilômetros. Faz sentido? É só somar. 43 mais 50, 93 litros no total. Faz sentido? E agora que você sabe que 93 litros foram consumidos para percorrer 1.009 quilômetros, você pode determinar o rendimento médio do carro.
ao concluir todo o percurso. Todo o percurso. Você sabe que o consumo de todo o percurso, o consumo total foi de 93 litros. E você sabe que a distância total é de 1.009 quilômetros. 1.009 quilômetros, o que você vai fazer? Rendimento total. 1.009, distância total percorrida, dividida por 93, quantidade total consumida de combustível. E se você fizer essa conta, você vai ficar triste, sabe por quê? Porque hoje é a primeira edição, é a primeira vez que nós vamos ter que resolver uma das famosas contas de padeiro do Enem. Você já sabe que não existe Enem sem conta de padeiro, né? Sem essas contas que deixam a gente absolutamente maluco. Fato é que você vai ter que dividir isso aqui em algum cantinho da prova, porque não tem folha de rascunho, para chegar junto comigo à conclusão de que o resultado é aproximadamente igual a 10,849. Quando você chegar no 10,8, você já vai saber que alternativa marcar, porque 10,84 é o que você encontra na letra C. Canadá. Uma bela questão. Mais uma bela questão do Enem, PPL 2021. Muito boa de fazer, gostei de fazer essa questão, classifico ela como uma questão média, uma questão que de certa forma nos remete àquelas questões de cinemática que a gente tem que calcular a velocidade média. Ela tem uma pegada meio semelhante àquelas questões de física, tá certo? Muito obrigado pelo seu prestígio. Você está acompanhando aqui no Estúdio Matemática a correção do Enem PPL 2021. Se você não sabe o que é PPL, para pessoas privadas de liberdade, muito obrigado a todos vocês por me seguirem. Muito obrigado a todos vocês pelos quase 42 mil coraçõezinhos que já subiram. E muito obrigado a vocês pelos muitos presentes que eu já recebi na live de hoje, tá certo? Parece não fazer diferença, uma rosinha custa pouquíssima grana para cada um de vocês, mas quando muitos de vocês resolvem me mandar rosinhas, isso faz uma bela diferença no final das contas, tá certo? Quero também aproveitar para dizer para vocês, muito importante, que eu sigo de volta quem assiste por mais tempo e eu também sigo de volta quem manda mais presentes. Eu tenho relatórios do TikTok que me mostram quem foram as pessoas que assistiram por mais tempo e que mandaram mais presentes. E eu estou sempre seguindo de volta essas pessoas logo após as lives, tá certo? Mas o que importa mesmo é você não perder a oportunidade para seguir o Estúdio Matemática aqui em cima, nesse botãozinho, sem sair da live, para mandar umas curtidas aqui para cima, porque não, daqui a pouquinho já estamos batendo 50 mil. A meta é 200 mil para bater o recorde, hein? É difícil, porque ontem estava movimentado. E cada um dos seus presentinhos é muitíssimo bem recebido. Igor Freitas, Jefferson Souza, muito obrigado pelos presentes. Janderson Aguiar acabou de mandar uma rosa também, muito obrigado pelo presente. Luazin acabou de mandar um presente também, uma rosa. Muito obrigado a todos vocês, certo? Como essa foi a terceira questão da sequência, eu vou pedir licença agora a todos vocês que estão me dando a honra do seu prestígio para aquele tradicional intervalo comercial sobre o calendário espartano 2023. Se você ainda não conhece o calendário espartano, eu quero convidar você a conhecer nesse momento. Esse calendário é um calendário tradicional de parede, antes de mais nada, que você vai manter no seu cantinho de estudos, porque não ao longo do ano de 2023. E se você olhar aqui para a parte de baixo, não vai ver nada assim de super, hiper sofisticado. É um calendário de parede com algumas ferramentas úteis, como, por exemplo, um espaço para anotações, um espaço para metas do mês e bastante espaço para vocês realizarem anotações em cada dia. Mas o legal mesmo desse calendário é o que vocês têm aqui em cima, ó, gente, porque em cada mês do calendário espartano, eu selecionei 4 resumos que eu mesmo fiz à mão no meu quadrinho branco, tá? Para que vocês possam estudar matemática ao longo do ano inteiro, graças ao calendário espartano. Todo mês tem resumos diferentes. Olha aí, polígonos regulares, o trio imbatível da geometria plana, polígonos regulares e círculos inscritos e circunscritos, e os poliedros
de Platão. Tem vários assuntos aqui legais, gente, estatística, probabilidade, tudo isso em 48 resumos que estão disponíveis no calendário espartano 2023. Quero convidar vocês a visitarem a loja virtual do Estude Matemática para que vocês fiquem sabendo a respeito desse detalhe. Olha, bom, promoção de pré-venda do calendário espartano de R$ 79,90 por apenas R$ 59,90. É só você visitar esse link, estude.link/loja TikTok. Igor Freitas acabou de perguntar, meu parente, eu sou Gustavo Freitas Reis, viu, Igor? Ó, estude.link/loja TikTok. E em reconhecimento a essa curiosidade do Igor, vou fazer melhor para ele ainda. Ó, Igor, não conta para ninguém, tá? Só entre nós aqui, tá, Igor? Olha aqui. Se você usar o cupom TikTok Live, esse vai ser o preço final do seu calendário, tá? Preço final R$ 59,90. Por quê? Porque o frete é fixo R$ 9,90. Com esse cupom TikTok Live, você pode adquirir o seu calendário espartano por apenas R$ 59,90. Preço fechado, nenhum centavo a mais. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a vocês. Já sabem, eu tenho anunciado o calendário espartano. É muito importante anunciar o calendário espartano, aproveitar esse raro momento de atenção de vocês. Sei que conto com a tolerância dos meus queridos amigos e amigas, especialmente aqueles de vocês que estão aqui comigo todos os dias, tá certo? Desfrutando dessa correção absolutamente gratuita, tá bom? Fechou todas? Muito obrigado mais uma vez. Vamos à próxima questão. Do Enem PPL 2021. Lembrando sempre que essa live tem algumas regras, tá certo? Algumas regras. Em primeiro lugar, tenha bons modos, muito importante. Em segundo lugar, pergunte o que você quiser. Em terceiro lugar, ajude quem você puder. E em quarto lugar, muito importante, se você está com pressa, então essa live não é para você, tá certo? Não é para você. Se você está com pressa, procure outra live. Vai procurar tua turma, se você está com pressa, porque aqui a gente resolve devagar, a gente resolve na manhã, a gente resolve explicando tintim por tintim como cada uma das questões pode ser resolvida, tá certo? Fechou todas? Então tá jóia, tá, gente? E outra coisa, ó, corneteiro, tá, gente? Deixa eu fazer essa referência que é importante. Eu tô vendo que algumas pessoas estão saltando em minha defesa, tá? Mas quero desde já dizer a vocês, que é muito importante, corneteiro não é como vocês. Corneteiro não é uma pessoa diferenciada, tá, gente? Corneteiros não são pessoas diferenciadas. Vocês que são pessoas diferenciadas, certamente entendem que realizar uma live como essa aqui, para mim, não é grátis. Eu estou investindo o meu tempo, eu estou investindo em equipamentos, eu estou investindo em energia elétrica, eu estou realizando vários investimentos, mas é claro que só pessoas diferenciadas percebem isso. E é justamente por isso que eu sei que conto com a tolerância de vocês e com a compreensão de vocês no momento em que eu realizo a divulgação do calendário espartano. Porque essas mesmas pessoas que reclamam quando isso acontece, um dia terão famílias e um dia terão boletos para pagar. Muito importante, senhoras e senhores. Vamos ao que interessa então. Olha só. Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional, relação de dependência entre grandezas, à diferença dos quadrados do raio R da secção transversal do tubo. Aqui já tem um monte de cabeça que desapareceu, que vazou, que sumiu, que já se arrependeu de ter se inscrito no Enem, que já não sabe mais o que está acontecendo. Ellen Cauane, 31 rosas, muito obrigado, Ellen, muito obrigado mesmo, de coração. E da distância x da partícula ao centro da secção que a contém. Ai, é o Enem sendo o Enem. Isto é,
V de x igual a k ao quadrado que multiplica rzão ao quadrado menos x ao quadrado, em que k é uma constante positiva. Muito bem. Gente, imagine um tubo, certo? Imagine um tubo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um tubo bonito aqui para vocês. Eu queria poder desenhar um tubo bonito, mas eu acho que eu não vou conseguir, tá? Deixa eu desenhar na mão aqui mesmo, tá? Imagine assim um tubo. Um tubo. Aí vocês têm um círculo, e aí vocês têm outro círculo, certo? Um círculo e outro círculo, assim. Tá? Desculpem a garrancheira aqui para fazer o círculo e o outro círculo, certo? Isso aqui é a secção de um tubo, certo? Imagina, isso aqui é um cano que vocês cortaram, assim, ó. Tá aqui a continuação do cano, tá? E isso aqui é um cano que vocês cortaram, certo? No momento que vocês cortam esse cano, certo? Vocês têm dois raios aqui que vocês podem destacar, tá certo? Vocês têm dois raios que vocês podem destacar. Certamente, nesse caso, vocês estão falando deste raio interno como raio R. Por quê? Porque o fluido que vocês vão colocar aqui dentro, imagina que esse cano está vertendo água, tá? Para o fluido, sob o ponto de vista físico da passagem desse fluido, da mecânica desse fluido que passa aqui por dentro, só esse raio interno interessa. Faz sentido? Estela está perguntando, isso é uma coroa circular? Estela. Estela, você é uma pessoa diferenciada, é uma pena que saber que isso é uma coroa circular não serve para nada, mas eu já sei que você é uma moça à frente do seu tempo, tá? De fato, isso é uma coroa circular, a rosquinha, a arruela que vocês estão vendo aqui, corresponde à secção do cano, é uma coroa circular. Mas não é disso que eu estou falando de fluido que está passando por dentro do cano e, consequentemente, o raio interno é que vai ser relevante, o raio externo não, tá bom? Eis que aqui dentro eu tenho uma partícula P, certo? Uma gotícula de água que está passando por dentro desse cano. Essa partícula P está a uma distância x do centro dessa secção. Dá para entender o desenho que eu fiz aqui, ó? Vocês estão entendendo? Observem, portanto, comigo que o raio R, e isso eu faço questão de destacar para vocês, o raio R é uma constante. Porque, afinal de contas, o raio R representa o raio interno da secção desse cano. Tudo bem? Agora, esse X que vocês estão vendo aqui, ele vai variar de acordo com cada gotícula de água que passar aqui por dentro. Faz sentido? Existem certas gotas de água que vão passar mais perto do centro. Existem certas gotas de água que vão passar mais perto da borda. E, consequentemente, esse X que vocês estão vendo aqui é variável. Faz sentido? Esse X é variável, tá bom? Isso aqui é importante de vocês entenderem, gente, porque quando a gente olha para essa lei que relaciona a constante K, o raio R e o X, está escrito aqui por tabela que a velocidade depende só de X. Vocês estão vendo aqui? Não está escrito V de X aqui? Se está escrito V de x, é porque V é uma função que depende da variável x. Não depende da variável R pelo simples fato de que esse R é uma constante. Assim como o K está identificado como constante aqui também, K é uma constante positiva, isso está expresso no enunciado. Então eu sei que a velocidade é K ao quadrado, que multiplica R ao quadrado menos x ao quadrado, e a partir daí, então, eu vou para o comando da questão. O valor de x em função de R, reforçando a nossa conclusão preliminar, para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima. A velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima. Tudo bem? O que eu quero que vocês percebam, gente, é que se esse K aqui é constante, elevado ao quadrado vai continuar constante, certo? Se esse R é constante, elevado ao quadrado vai continuar constante. A única expressão que varia aqui dentro, a subexpressão que varia dentro dessa grande expressão, portanto, é o x. E como esse x está elevado ao quadrado, essa função que vocês estão vendo aqui, gente, por incrível que pareça, é nada mais, nada menos
do que uma função quadrática disfarçada. Meu Deus! Meu Deus! Como é que se tira esse coelhinho da cartola no dia do Enem? Eu pergunto para vocês. Não sei. Não sei. E se vocês também não sabem, vocês já sabem do que fazer, né? Uma coisa que também pode nos salvar nesse momento. Vocês já sabem, só reza forte, salva. Porque é pênalti, senhoras e senhores. É um horror. No momento em que você se dá conta, tá bom? De que isso é uma função quadrática, determinar o valor máximo da velocidade fica simples. Porque você sabe que o gráfico de uma função quadrática sempre será representado por que tipo de curva? Por gentileza, nos comentários. Quero saber de vocês qual é a curva que representa o gráfico de uma função quadrática. Parábola, disse a Estela Graciane Oliveira, parábola, Luca, parábola, parábola. Pois bem, excelente, parábola, estamos no caminho. Se você está vendo x ao quadrado aqui dentro agora, tudo bem? X ao quadrado aqui dentro, antecedido por um sinal de menos. Você concorda que essa parábola aqui vai ter uma certa concavidade? A minha dúvida é, essa parábola terá boca para cima ou essa parábola terá boca para baixo? Antes mesmo da minha pergunta, o Érico Neto, um sujeito à frente do seu tempo, já tinha respondido boca para baixo justamente. E vou dar mais para vocês ainda agora, tá? Mais. Aqui sempre mais. No estudo de matemática você sempre tem mais. Talvez vocês não tenham se dado conta, talvez sim, mas essa segunda expressão aqui, da expressão da função velocidade, pode ser fatorada. Você talvez já tenha visto em algum lugar do passado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sabe o que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que a expansão do produto da soma pela diferença. Talvez você já tenha visto em algum lugar do passado, asterisco aqui, que A mais B, que multiplica A menos B, é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Quem lembra de já ter visto isso em algum lugar do passado, diga sim! Nos comentários, diga sim! Sim! Muita gente já viu isso nos comentários, então quem já viu isso nos comentários tem que ser capaz de reconhecer que aqui r ao quadrado menos x ao quadrado pode ser transformado em r mais x, que multiplica r menos x. Olha que louco! Sabe por que eu fiz isso? Porque no momento em que vocês forem calcular as raízes, isso aqui vai facilitar. No momento em que vocês forem calcular as raízes dessa função para poder traçar o gráfico, a parábola com boca para baixo, que vocês já me indicaram, que vocês reconhecem, vocês vão pegar r ou k ao quadrado, perdão, que multiplica r mais x, que multiplica r menos x, e vão igualar isso aqui a zero. Como esse k ao quadrado é constante, pode passar dividindo e sumir. Como isso aqui é um produto igual a zero, vocês podem igualar a zero cada um dos fatores do produto, r mais x igual a zero, r menos x igual a zero, e chegar comigo à conclusão de que as duas raízes são, respectivamente, x igual a menos r e x igual a mais r. Essas são as duas raízes da minha função velocidade da partícula x. Menos r e mais r. Portanto, se eu for traçar o gráfico, atenção agora, muito importante, se eu for traçar o gráfico considerando x na horizontal e v de x na vertical, eu sei que eu tenho duas raízes, uma delas é menos r e a outra delas é mais r. Porrada! Que questão porrada? Eu sei também que essa aqui é a expressão de uma função quadrática associada ao gráfico representado por uma parábola com boca para baixo. Vocês acabaram de me dizer isso nos comentários, faz sentido? Como as duas raízes de quem eu estou falando, menos r mais r, são simétricas em relação ao eixo vertical, eu posso desenhar o meu gráfico partindo dele. Porque eu sei, gente, eu sei que numa situação como essa, em que as duas raízes são equidistantes da origem, menos r mais r, eu sei que o meu ponto de máximo estará sobre o eixo vertical. Máximo. Estará sobre o eixo vertical.
E eu também sei que nesse caso não faz sentido eu falar em valores negativos. Não faz sentido eu falar em valores negativos para essa distância x. Afinal de contas, essa é a distância da partícula até o centro da secção. E, consequentemente, essa distância jamais poderá ser negativa. Faz sentido? Agora, olhando para este gráfico que nós acabamos de construir, então, eu pergunto a vocês, qual é o valor de x nesse intervalo, que é o que nos interessa? Qual é o valor de x associado à velocidade máxima? O valor de x associado à velocidade máxima, considerando que essa está ilustrada por um ponto pertencente ao eixo vertical, é o valor de x igual a zero. X igual a zero significa que a velocidade da partícula vai ser a maior possível quando ela estiver rigorosamente sobre o centro da secção. E, gente, isso é coisa que engenheiro estuda, por incrível que pareça. Só não devia cair no Enem, isso é outra história. Mas engenheiro estuda que quando um fluido passa por um cano, quanto mais perto da borda do cano a partícula estiver, mais lenta vai ser a sua movimentação. E quanto mais perto do centro do cano, mais rápida vai ser a sua movimentação. De modo que se a partícula estiver rigorosamente no centro do cano, se a distância da partícula até o centro do tubo for igual a zero, você chegará à conclusão, junto comigo, de que a velocidade será a maior possível. E, consequentemente, a resposta certa é a da letra A, Argentina. Eu não sei o que dizer para vocês, mas tomara que tenha ficado claro que para cada questão como essa aqui que eu fiz mais cedo, lembra? Simplesmente a diferença absoluta no gráfico. Para cada questão como essa aqui, normalmente no Enem vocês têm uma questão como essa aqui. Tá bom? Detalhe, essa mesma questão, no momento em que vocês identificam a função quadrática, pode ser feita a partir do vértice da parábola. Pode ser feita a partir do vértice da parábola. Mas aí você teria que saber que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Como nem todo mundo sabe disso, eu recomendo que vocês registrem que quando as raízes são simétricas, e isso é super comum de aparecer no Enem, quando as raízes são simétricas, então o vértice sempre residirá no eixo vertical, o que facilita bastante a nossa vida na hora de resolver uma questão dos horrores como essa. Tá certo? Tava na hora de ter um pouquinho de tiro, porrada e bomba no Enem. Ah, PPL! Você resolveu mostrar a que veio. Você está acompanhando a correção do Enem PPL 2021. Enem para pessoas privadas de liberdade, prova de matemática. Esse é o Estude Matemática, uma das maiores comunidades de entusiastas da matemática do Brasil. 1.100.000 pessoas estão conectadas ao Estude Matemática nas 4 propriedades digitais do Estude. No TikTok somos 103 mil. Muito obrigado a todos vocês. Se estiver gostando, por gentileza, não deixe de seguir. Não se desmotive por causa de apenas uma questão dos horrores. Essa é uma questão que vocês podem pular. Não tem problema nenhum, tá certo? Mas dá um tapa aqui para já seguir o Estude Matemática e não perder nenhuma live, porque amanhã tem live de novo e quinta e sexta muito provavelmente vai ter live não só no TikTok, mas também no YouTube. Para vocês, falando nisso, fica o registro. Aproveite para se inscrever o mais rápido possível no canal do YouTube, youtube.com/Estude Matemática, tá bom? Estude Matemática também lá no YouTube, porque assim vocês ficam sabendo quando eu entrar no ar na quinta e na sexta, para fazer uma revisão porrada, para fazer a revisão dos horrores do Enem 2022. Mas as lives aqui do TikTok vão continuar acontecendo, tá certo, gente? Podem ficar tranquilos com relação a isso, porque a coisa bicho tá pegando aqui mesmo hoje, né? Um feriado, uma data diferente. Estamos trazendo bastante gente aqui para a live e mais de 62 mil curtidas, senhoras e senhores. Então, de novo, muito obrigado por sua
Generosidade, muito obrigado a todo mundo que seguiu, muito obrigado a todo mundo que segue fazendo os coraçõezinhos voarem. Se você nunca mandou um coraçãozinho para alguém, é só dar tapa, dá-lhe dedada na tela, tá no meio da tela que os coraçõezinhos vão subir sem parar. E principalmente muito obrigado a todos vocês que já me mandaram presentinhos durante a live de hoje. Quero registrar que eu sempre sigo de volta quem assiste por mais tempo cada uma dessas lives e também quem me manda mais presentes. O TikTok me dá um relatório disso e, consequentemente, a partir daí eu tenho como seguir as pessoas que me presenteiam mais e também que assistem por mais tempo. É a minha forma de demonstrar a minha gratidão recíproca a vocês, tá certo? Mas só o fato de vocês estarem aqui, vocês já sabem, só o fato de vocês estarem aqui já faz com que vocês sejam pessoas diferenciadas. Fiquei muito feliz de ver esses 2 emojis subindo no chat. É a comprovação definitiva de que vocês realmente são pessoas sofisticadas, são pessoas diferenciadas, são engenheiros, são diplomatas, são astronautas, são embaixadores do conhecimento do Brasil. Muito obrigado. Carlos Vini, muito obrigado pelo presentinho. Vamos então à questão de número 175. A massa de um tanque de combustível depende, número 1, da quantidade de combustível nesse tanque. Número 2, do tipo de combustível que se utiliza no momento. Número 3, da massa do tanque quando está vazio. Muito bem. Sabe-se que um tanque tem massa igual a 33 quilos. Olha bem, um tanque tem massa igual a 33 quilos quando está cheio de gasolina, 37 quilos quando está cheio de etanol, e que a densidade da gasolina é 7/8 da densidade do etanol. Boa questão. Muito, mas muito, muito boa questão. É pênalti, senhoras e senhores. Pode chamar o VAR. Lá vai o árbitro em direção ao VAR. Muito bem. Qual é a massa em quilograma do tanque vazio? Qual é a massa em quilograma do tanque vazio? Gente, me diga uma coisa, por gentileza, nos comentários, tá? Me diga nos comentários. Esses 33 quilos aqui, que representam a massa do tanque cheio de gasolina, representam a massa de gasolina. Esses 33 quilos aqui são 33 quilos de gasolina. O Wellington está dizendo não, categoricamente. Vini está dizendo não, Gabriel não, Yellow não, Tata Cook não, P. Graciane já esclareceu. É gasolina mais o peso ou a massa, para nenhum físico ficar triste com a gente, né, meu amigo P. Graciane? Gasolina mais a massa do tanque. Então vamos afirmar que gasolina, G de gasolina mais T de tanque, gasolina mais tanque, resultam em 33 quilos. Tudo bem? Massa de gasolina mais a massa do tanque, 33 quilos. Isso quando ele está cheio de gasolina. O tanque é o mesmo, tá bom? Só que esse tanque tem uma massa de 37 quilos quando ele está cheio de etanol. O que nós concluímos, portanto, que corresponde a esses 37 quilos? Corresponde a massa de etanol mais a massa do mesmo tanque. Só que dessa vez o resultado dá 37. Certo? E finalmente ele também faz a seguinte afirmação. A densidade da gasolina é 7/8 da densidade do etanol. Agora eu quero ver quem é de verdade e quem é de mentira. Agora eu quero ver quem é uma pessoa verdadeiramente diferenciada. Por gentileza, me responda nos comentários. Como se calcula uma densidade? Como se calcula uma densidade? Densidade, gente, é como diz a Estela, que sabe de uma salva de palmas para a Estela. Mais uma vez, pessoa diferenciada. Uma salva de palmas para a Gabriela, para a senhorita Ângeles, para a Naelis, para o Girso. Girso é ótimo, né? Jimenez Humberto mandou uma rosa, muito obrigado. Para o João, para o Leonardo, todos acertaram. Massa sobre volume, certo? Densidade é massa sobre volume. Você sabe isso da física, você sabe isso de outros carnavais.
Agora pense comigo o seguinte, se nós estamos falando do mesmo tanque, qual dessas duas grandezas aqui será a mesma na hipótese de nós calcularmos a densidade? Se nós estamos falando do mesmo tanque, qual dessas duas grandezas, massa ou volume, será a mesma na hipótese de nós calcularmos a densidade? Luca Parasmo, Abimael, João, Vinícius, Kaili, Coral Falsa, Eili, volume, todo mundo acertou. O volume é o mesmo. O mesmo. O que significa que nesse caso, nessa hipótese, você pode assumir que a densidade ela é diretamente proporcional à massa. Em outras palavras, não só nesse caso, mas de qualquer forma, se o volume é o mesmo, se o tanque é o mesmo, vocês podem fazer comparações de densidade na mesma medida, na mesma proporção em que vocês fazem comparações com massa. Em outras palavras, quanto maior a densidade, maior a massa na mesma proporção, quanto menor a densidade, menor a massa na mesma proporção. Eu estou fazendo esse esclarecimento para que vocês entendam o sentido físico da minha última afirmação. Se a densidade da gasolina é 7/8 da densidade do etanol, então a massa da gasolina é 7/8 da massa do etanol. Dá para entender? Se a densidade é a mesma, a massa é a mesma. Se a densidade de uma é 7/8 da outra, então a massa de uma é 7/8 da outra, na medida em que o tanque é o mesmo e, portanto, o volume é o mesmo. Faz sentido? Diga para mim nos comentários, por gentileza. Gabriela está dizendo que faz muito sentido. Show de bola. Então, Gabriela, nesse momento a gente está autorizado a construir uma terceira equação, em que a gente afirma que a massa de gasolina, em outras palavras, a sua densidade, é igual a 7/8 da conjunção, o da aqui, conjunção da, né? Sempre vira multiplicação. Densidade do etanol. E eis que nesse momento você tem um sisteminha com 3 variáveis e 3 equações. Tudo bem? 3 variáveis e 3 equações. Você sabe que a massa de gasolina mais a massa do tanque é 33, que a massa de etanol mais a massa do tanque é 37, e você sabe que como a densidade da gasolina é 7/8 da densidade do etanol, considerando que o volume é o mesmo, a densidade irá variar na mesma proporção da massa. E, consequentemente, a massa da gasolina será 7/8 da massa do etanol. Considerando que as duas têm densidades que correspondem uma a 7/8 da outra, mas que os dois líquidos estão sendo acomodados no mesmo tanque. Muito bem! Olha que interessante isso. Eu vou olhar para essas duas primeiras equações aqui e vou dar uma melhorada, tá? Eu vou escrever a primeira equação assim, ó. T mais E é igual a 37. Observe como resolvem os profissionais, tá certo? Como resolvem sistemas os profissionais. T mais E igual a 37, T mais G igual a 33, certo? Coloco uma em cima da outra e subtraio a segunda da primeira. Assim. T menos T, zerou. E menos G, escreve E menos G. 37 menos 33 dá 4. Que beleza! Você acabou de chegar nessa equação, E menos G igual a 4. Que é uma equação importante, porque agora você pode pegar a terceira das equações originais e substituir esse 7/8 de E no lugar de G. Você pode escrever E menos 7/8 de E é igual a 4. E eis que você está diante de uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau que você resolve com um denominador comum que dessa vez vale 8. 8 divide por 1 dá 8 vezes E fica 8E. 8 divide por 8 dá 1 vezes menos 7 fica menos 7E. 8 divide por 1 dá 8 vezes 4, 32. Eliminamos os denominadores comuns. É pênalti, senhoras e senhores. 8E menos 7E. E igual a 32. Você já sabe nesse momento que a massa de etanol é igual a 32. Agora, instrumentados que estamos com relação à massa de etanol, nós podemos vir até a segunda equação, porque nós sabemos que E é igual a 32. Se nós sabemos que E é igual a 32, vamos escrever que 32 mais T é igual a 37. O 32 vai passar para a direita de sinal trocado, 37 menos 32. E você acabou de concluir como se queria saber que T é igual a 5. Assim resolvem os